Então vamos retomar aqui a nossa aula. Esse é o vídeo número 5, o quinto vídeo da série do curso de Física 4 de 2021, durante a pandemia, curso da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Aí eu estou continuando aqui, que no vídeo anterior eu comecei a falar de ressonância, mas aí o vídeo ficou muito longo, então eu cortei, por isso que o vídeo anterior termina assim abruptamente. Aí agora ele continua neste vídeo. Eu vou continuar falando da ressonância e depois vou falar de fasores, que é fasores é muito importante, que tem uma técnica de somar cossenos, que eu acho bom que vocês saibam. Então o objetivo maior de ensinar fasores vai ser principalmente que nós vamos usar essa série de somar cossenos mais tarde. Então vamos dar uma revisadinha na ressonância. Então a gente tem um circuito RLC com a fonte alternante. Assim, né? Então tem um circuito assim, tem a resistência, o indutante, um capacitor e uma fonte, a fonte variando com o cosseno de ômega t. Então ele tem a solução da homogênea, que é uma solução desse tipo, transiente, que cai exponencialmente com o tempo, e tem a solução particular, que a gente viu que a solução particular é dessa forma aqui. ε0 é a amplitude da fonte, que varia com cosseno de ômega t. Ômega é a frequência da fonte. Certo? Aí, então, a solução da corrente vai ficar dessa forma. Tem esse φ e esse z que não entrou do problema. Então, se vocês derem essa solução, tem que explicar quem é o z e quem é o φ. O z é chamado de impedância. Então, o z é isso aqui, né? Pelo triângulo, pela relação de Pitágoras. Então, o z é a raiz quadrada de r ao quadrado mais ômega l menos 1 sobre ômega c ao quadrado, né? E o φ é esse ângulo aqui, de forma que isso dividido por isso dá a tangente do ângulo φ. Tangente do ângulo φ. Está na outra folha. Certo? Então tudo aqui tem dimensão de resistência, impedância se mede em ohm, resistência em ohm, ômega L ohm, 1 sobre ômega C ohm. Tudo a mesma dimensão. Aqui a reatância indutiva, a reatância capacitiva. A impedância, a resistência e ali o ângulo de fase. Aí, então a amplitude da corrente é ε0 sobre Z, e o Z é isso daqui. Quanto maior a impedância, menor a amplitude da corrente. Aí se você quer uma amplitude da corrente alta, você deve diminuir a impedância, você diminui fazendo com que esse sistema aqui fique zero. Aí então a impedância fica igual à resistência. O que só que vai colaborar na impedância é a resistência. Para isso ficar zero, então o ômega fica 1 sobre raiz de LC, que é o ômega zero, certo? Então o ômega zero é a frequência natural do circuito, que é 1 sobre raiz de LC, e o ômega é a frequência externa. Então não esqueça, a frequência externa, por exemplo, é a frequência da tomada. Então você tem, por exemplo, se você compra um ar-condicionado, aí você quer que esse ar-condicionado trabalhe com a máxima eficiência, então a corrente precisa ser alta, porque a potência fica R, a potência dissipada é R ao quadrado, então você quer a corrente máxima. Então ele é feito de forma que o ômega, que é o ômega da tomada, que no caso é os 60 Hz, fica sendo 120 π, né, radiano por segundo, o ômega deve ser igual a 1 sobre raiz de LC do circuito. Então o circuito ele monta lá na fábrica. Aí quando ele monta, ele ajeita de forma que esse valor aqui dê exatamente a frequência da tomada. Porque aí quando você bota na tomada, entre a resistência entre ressonância, e aí ele vai funcionar com a amplitude da corrente máxima. Então ele vai trabalhar com maior eficiência. Agora se você pegar o fio, né, você está com o fio, e você enrola, por exemplo, o fio está muito comprido, então você enrola. Aí quando você está enrolando aqui, você está aumentando a indutância, né? Você está criando aqui uma indutância. Então essa indutância, geralmente ele bota o fio aqui, para dentro do fio já está a corrente indo e a corrente voltando, né? Justamente para evitar criar um campo magnético. Porque aí se enrolar o fio, se aumentando a indutância, então a indutância deixa de ser esse valor, então a frequência natural do seu circuito não vai ser mais isso, não vai ficar igual à frequência da tomada. Então aí vai dar, você vai ter desperdício de energia, certo? Geralmente isso é coisa pequena, né? Que você enrola, a gente enrola pouco o fio comparado com
uma indutância mesmo real, é pouca coisa. Mas então, aí na ressonância é importante lembrar que a amplitude da corrente fica máxima, a frequência externa, ômega, fica igual à frequência natural do circuito, que eu fiz com pêndulo, está no início do vídeo, por isso que eu não vou fazer de novo. E a impedância fica igual à resistência e a diferença de fase entre a corrente e a fonte fica zero. Quer dizer, a corrente oscila junto com a fonte, em fase com a fonte. Aí nós vimos que no caso da sintonia do rádio, você quer sintonizar uma determinada estação, então você tem que fazer com que a frequência natural do seu circuito seja igual à frequência da rádio que está emitindo. Então aí você altera o L ou C aqui, né, dentro do seu circuito. Por exemplo, uma forma é você alterar a capacitância. Se você coloca um dielétrico, aqui é um dielétrico, né? Aí você girando o dial, a quantidade de dielétrico que está dentro, entre as placas do capacitor e varia, então você está variando o C, aí variando aqui, você vai escolhendo qual é a frequência que você quer que tenha um pico. Aí naquele pico ali que vai ter a ressonância, certo? Então isso é muito importante. Veja que agora eu botei essas fitinhas aqui do lado, uma aqui, outra aqui, né? Porque no último vídeo, como eu não estou conseguindo fazer mais espelhamento, então eu estava saindo, escrevendo fora do enquadramento. Então, para evitar isso, agora eu sei que eu tenho que escrever nessa região aqui. Ficou chique isso daqui. Isso daqui é o washi-tape, quer dizer, é uma fita de papel japonês, certo? Então ficou bonitinho aí. A garantia de que vou escrever na região certa. Então aqui é a 15ª folha. É o vídeo 5. Então vou falar da ressonância. Então a ressonância aparece em vários campos. Por exemplo, o rapaz pode fazer engenharia civil e falar, eu não preciso saber isso daí não, porque eu não vou trabalhar com engenharia elétrica, eu vou trabalhar com engenharia civil. Mas não tem nada a ver, porque ressonância usa muito em engenharia civil. Por exemplo, você tem uma ponte, aí se os soldados, quando os soldados passam na ponte, eles não passam marchando não. Porque se eles marcharem, eles tendem a marchar no ritmo, que é justamente a frequência de ressonância da ponte. Que aí você vai marchando, né? E a ponte vai balançando. Então, aí você vai achando gostoso, você vai batendo, você vai tendendo a se ajeitar. Da mesma forma que o pêndulo, né? É normal, você tende a bater na frequência de ressonância. Então, aí você vai entendendo. Aí, tendendo a marchar na frequência de ressonância da ponte. Aí a ponte pode cair, né? Porque vai oscilando cada vez com amplitude maior, que nem na Fonte Nova, que tinha 7 pessoas lá, começaram a pular, né? Aí acabaram caindo de lá do alto porque o piso se rompeu. Pode ser que seja ressonância, não sei, né? Só vendo com detalhe aí. Então é uma coisa muito importante de engenharia civil. Então você tem uma ponte e não tem somente uma frequência que dá ressonância, tem várias frequências. Porque você tem a ponte vibrando, ela pode vibrar, por exemplo, assim. Ficar oscilando assim, né? Com um ventre só. Aqui com um ventre só. Ou ela pode oscilar com 2 ventres. Então aqui a frequência vai ser o dobro. Essa frequência também pode dar ressonância, né? Com comprimento certinho. Ou então pode oscilar com 3 ventres. Com 4. Com 5. Tem gente aí que vai passar a adiantar o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos até 7. São as 7 pessoas que caíram no estádio. 6. Não. Tem outro motivo, viu? Aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Certo? Então, ela pode oscilar com essas várias... Aqui está exagerado, né? Você não vai ver lá a ponte oscilando assim, com essa diferença toda, é pouquinho.
Mas ela pode oscilar com isso. Cada um é uma frequência diferente. Essa frequência tem um dobro da frequência desse. Esse daqui tem 3 vezes a frequência de cá, esse aqui 4 vezes, etc. Certo? Então essas frequências, várias frequências, são frequências de ressonância. Isso também pode acontecer no circuito. Você tem, por exemplo, uma cavidade com uma placa condutor aqui, uma condutora aqui. Então o campo elétrico pode oscilar aqui dentro. Aí ele oscila com os nós nas paredes. Então ele pode oscilar dessas várias formas. Então, no fim das contas, fisicamente o que acontece é que quando ele oscila como uma soma, vai ser uma soma de tudo isso aí, de todas as oscilações possíveis, entendeu? Aí é interessante porque cada amplitude aqui vai ser uma amplitude diferente, mas vai dar uma soma. E essa soma vai dar um negócio aqui, uma forma, uma onda assim meia não trivial, assim, por exemplo, dessa forma, né? Aí existe o que se chama de série de Fourier, alguns de vocês devem ver. Série de Fourier, que é você, tendo uma onda dessa, você procura achar quais são os componentes, os harmônicos que estão compondo ela. Então, se tiver uma onda dessa, essas várias frequências são as frequências de ressonância, que podem entrar na ressonância no circuito, certo? Então, vai ser uma soma disso tudo. Então, por exemplo, no caso do instrumento musical, o violão, tem a ressonância, um caso bem típico. Então, aqui vamos supor que seja a corda mais grave, a corda de Mi 1. Aí, cada vez que dobra a frequência, você diz que está uma oitava acima, porque a nota fica muito parecida. Com o Mi, que seria o mais grave do violão, aí o 2 seria o Mi2, né, que é acima. Aí o 3 já não é mais, então o 4 é o dobro da frequência, então o mesmo Mi, seria o Mi3. Aí o 3 seria o Si. Então aqui é o Mi, seria a corda mais grave do violão, sempre tem um aluno que toca, tem vários alunos que tocam violão. O Mi2 é o meio do meio aqui na corda de Ré, o Si é a corda solta, seria o Si2, e o Mi3 é a corda mais aguda, a corda solta mais aguda. Então quando o cara toca a corda de Mi grave, ela soa assim na verdade. Então dentro dela está havendo o Mi3 também, entendeu? Então esse Mi3 soando aqui, ele vai movimentar o ar, e aí a cordinha mais aguda vai soar sozinha, se você tocar o dedo nela, se ela estiver bem afinada, porque ela entra em ressonância com o Mi mais grave do violão. Aí o dobro do 3 é o 6, aqui vai ser o Si3. E aqui o 5 fica entre o Mi e o Si, é o Sol sustenido. E o 7 aqui é o Ré, que é o Ré4. Então, aí, na verdade, quando você toca a corda do violão, ou a corda do piano, qualquer instrumento, então vai ficar assim. Ela não vai ficar um negócio bonitinho, não é senoidal, ela não oscila como a senoidal, oscila como uma somatória, certo? Aí essa soma daqui contém tudo isso. Então por isso que forma os acordes bonitos. As notas do acorde são essa sequência aqui. Então quando alguém canta uma nota, por exemplo, se Alexia cantar uma nota e eu cantar a mesma nota que ela, a voz é diferente. O que é diferente da minha voz para dela? O diferente é que as amplitudes, a intensidade desses harmônicos aqui que estão soando junto, quando ela canta esse Mi, se ela conseguisse, ela vai estar saindo essas notas tudo junto. Mas cada um vai ter uma amplitude diferente, essa amplitude aqui varia, entendeu? Quando eu canto, as amplitudes minhas são diferentes das delas, e isso que dá a diferença do timbre de uma voz para outra. Por isso você sabe que minha voz é diferente de um piano, entendeu? Porque tem tudo isso aqui. Então é isso. Então, voltando ao caso da ponte, no caso da ponte, se você tem uma oscilação assim, vai ter, né, você decompõe na somatória disso, e tudo isso, esses fatores aqui, entram lá e você vai ter tudo, cada um aqui é uma frequência, que pode ser uma frequência de ressonância. No circuito também, você pode ter uma onda, você chega aqui um campo eletromagnético e ele é uma onda assim. Aí dentro dessa onda está composta várias outras ondas, né, que aí vai entrar em ressonância com o circuito. Então é isso. Outra coisa interessante de ressonância é, por exemplo, um balanço. Você tem, por exemplo, aqui, vamos supor, Cris está sentada num balanço. Com rabo de cavalo. Aqui a corda do balanço. Está
sentada na tabuinha aqui, bem comportadinha. Aí ela quer se balançar. Não tem ninguém para empurrar, ela quer começar a balançar. Então ela quer balançar, né, com a máxima amplitude possível. Então o que ela faz? Ela, no instante seguinte, passar para cá. Ela estica a perna, certo? Como que o balanço fica assim. Ela estica a perna, então ela muda a posição do centro de massa. Aí, aqui está exagerado, né? O centro de massa ficou muito fora. O centro de massa tem que ficar sempre embaixo do ponto de apoio, senão no balanço. Então aqui o centro de massa está logo abaixo do ponto de apoio. Quando ela estica aqui, o centro de massa se desloca para cá, que ela tem mais massa para a direita. Então quando ela faz isso, ela começa a fornecer energia para o balanço, certo? Então ela vai mexendo as pernas, ela está fornecendo numa certa frequência, que é a frequência da força externa, vai ser o omegão, certo? Então tem o omegazinho, ômega zero, que é a raiz de G sobre L, que é o do pêndulo, né? O L aqui vai ser a distância até o ponto centro de massa dela, do corpo dela, certo? E tem a frequência que ela está mexendo as pernas, ela está se oscilando aqui com o omegazão. Esse omegazão é diferente do ômega zero, em geral. Aí se ela conseguir girar, geralmente, intuitivamente você já faz isso, você mexer as pernas com a frequência que dá justamente o raiz de G sobre L, então cada vez você entra em ressonância, cada vez você vai oscilando com a frequência maior, certo? Então quando vocês puderem sair de casa, vocês dão uma experimentada. Muito bem, então aqui a gente encerra a parte de ressonância, é um assunto muito interessante. Quem quiser se interessar mais sobre essa parte aqui, em relação com a música, timbres e etc., isso daqui tem um blog chamado Ventarola, vocês procuram na internet, Ventarola, que tem um artigo meu que eu escrevi sobre isso. Então só tem um problema lá, que lá fala que Bach fez o cravo bem temperado para a distância entre as notas ficar igual. Isso não é verdade. Os especialistas dessa área me falaram que não é assim. Então vocês olhem lá, ventarola.blog, alguma coisa assim. Aí está sobre timbres e harmônicos. Então, voltando agora para as nossas contas, a nossa realidade acadêmica, eu vou falar agora sobre fasores. Como eu falei, o objetivo de falar sobre fasores é introduzir um processo de fazer conta, de somar cossenos, que a gente vai usar mais tarde. Mas aí, esses fasores aqui é uma continuação do nosso estudo da ressonância do circuito RLC com fonte alternante. A gente viu que a corrente é igual a ε0 sobre Z, cosseno de ômega t menos φ, certo? Dado pelo triângulo de impedância, é chamado aqui triângulo de impedância. Aqui tem 90 graus, aqui é o R, aqui é o φ, aqui é a impedância Z, né? E aqui é ômega L menos 1 sobre ômega C. Então agora eu vou verificar, a gente viu que isso daqui é a solução do sistema seguinte, você tem o V do indutor, mais o V da resistência, mais o V do capacitor, igual à fonte externa, ε0 cosseno de ômega t. Aí eu vou mostrar para vocês que isso daqui, que realmente, isso dessa forma é solução dessa equação, né? Sendo que, lembrando sempre que o objetivo final é mostrar esse cálculo, o cálculo de fasores. Então vamos lá, o VR é igual a RI, então é igual a R, ε0 sobre Z, cosseno de ômega t menos φ. O VL é L di dt. Então L, vou botar aqui mais afastado, porque derivando o cosseno vai cair o menos ômega, né? Menos ômega L, ε0 sobre Z, que a derivada do cosseno é o seno. Certo?
Caiu o ômega, derivada cosseno é seno, tem o L multiplicando. Então, ômega L, você vê que aqui é resistência, que é ohm, aqui o ômega L também é ohm, que aqui é a reatância. E o VC é Q sobre C. Aí a gente calculou a corrente, não tem o Q. Como é que vai para achar o Q? É só integrar, certo? Então, vai ser 1 sobre C vezes a integral da corrente, que é ε0 sobre Z, cosseno de ômega t menos φ dt. Né? Aqui é a integral, corrente integrada no tempo. Vou botar aqui, Q igual a integral de I dt. QI é dq dt. Então, integrando aqui, o VC fica sendo... Aqui, integrando cosseno, vai cair o ômega, né? Então, fica 1 sobre ômega C, ε0 sobre Z, integral do cosseno é o seno. Mais uma constante, vou botar K aqui. Aí eu vou mostrar para vocês que esse K daqui sendo zero é a solução do nosso problema. Esse K sendo zero, certo? Então eu vou considerar esse K zero e vou mostrar que é a solução do problema. Então, página 16. Então eu vou ter que somar, né? Somar esses três aqui, o VR, o VL. VL é menos ômega L, ε0 sobre Z, seno de ômega t menos φ, mais o VR, que é esse daqui, que é R vezes ε0 sobre Z, cosseno de ômega t menos φ, mais o VC que está aqui, 1 sobre ômega C, ε0 sobre Z, seno. Isso daqui tudo deve dar o ε0 cosseno de ômega t. Aí você vê que essa conta aqui também é complicada, né? Você tem um seno, aqui cosseno, aqui o seno, e o cosseno daqui tem um argumento diferente do cosseno de cá, né? Aqui tem um φ, aqui não tem. Então eu vou transformar primeiro tudo em cosseno. Então aqui tem menos seno. Aí você tem as relações trigonométricas assim, ó. Aqui é o círculo trigonométrico. Tem aqui o ângulo θ. Se você pegar 90 graus mais θ, somar aqui de 90 graus, né? Então, o cosseno desse ângulo aqui vai dar isso, que é igual a esse aqui, entendeu? Então, esse triângulozinho aqui é igual a esse triângulozinho aqui. Só está girado. Então, você vê que o cosseno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo com o sinal trocado, porque aqui está negativo, porque está antes do zero. Zero aqui na origem, certo? Então, você sabe que cosseno de θ mais π sobre 2 é igual a menos o seno de θ. Aqui, o seno de θ é essa distância. Mas aqui é negativo, né? A distância em módulo é igual, mas só que aqui é negativo, então é menos. Aí, se eu pegar agora o contrário, fizer mais 90 graus, vou botar maior a rodinha aqui para Diego enxergar. Então, aqui está θ. Se eu pegar menos 90 graus, vem para cá. Certo? Então, esse comprimento aqui é igual a esse aqui. Bota vermelho. E todos os dois são positivos, certo? Então, você vê que cosseno de θ, aqui é θ, menos 90 graus, menos π sobre 2, é igual ao seno de θ. Então, onde tem menos seno, eu diminuo π sobre, eu escrevo cosseno e diminuo π sobre 2. Fica assim, ômega L, vou botar aí zero, viu, gente? Para não ficar carregando esse y0 sobre z, fica mais curtinho. Então, o seno aqui vai ficar cosseno de ômega t menos φ mais π sobre 2, certo?
que o cosseno mais π sobre 2 dá menos seno, mais o R I zero cosseno de ômega t menos φ, mais, agora aqui o seno positivo é menos, mais 1 sobre ômega c I zero cosseno de ômega t menos φ, menos π sobre 2, né, que é o de cá, para ficar o seno positivo, igual a epsilon zero cosseno de ômega t. Certo? Então aqui eu tenho a soma de vários cossenos diferentes. Aí como é que eu faço isso para somar vários cossenos? Então eu tenho, vamos supor assim, cosseno Azão, cosseno de Azinho, mais Bzão, cosseno de Bzinho, mais um Czão, cosseno de Czinho. Como eu somo isso? Cada um com amplitude diferente e com um ângulo diferente, mas tudo cosseno. Então aí que é a técnica dos fasores. Vem de fase e vetor. Você faz de conta que eles são vetores, entendeu? Então, porque cada um tem uma fase diferente. Então é vetores com fase diferente. Aí você escreve aqui. Então, Azão cosseno de A, você escreve assim um vetor de módulo A, Azão com um ângulo Azinho. Então aqui vai ser o Azão cosseno de Azinho. Bzão cosseno de Bzinho. Aí você bota um vetor aqui. Bzão com ângulo Bzinho, o módulo Bzão. Então isso aqui vai ser né, aqui é um vetor, aqui é outro. Na verdade eles são escalares, né? Mas você faz de conta que é o vetor, por isso chama fasor. Então aqui é o Bzão cosseno de Bzinho, a projeção. E o Czão, vamos supor que ele está descendo aqui, senão sai do papel. E o ângulo Czinho. Então módulo Czão. Então aqui é o Czão, cosseno de Czinho. Aí você soma tudo vetorialmente. Essa soma toda vai dar. E projeta. Certo? Então a projeção da soma vetorial vai ser essa soma daqui dos três. Tá? Então a gente faz isso com essas coisas aqui. Sim, então note bem que aqui está tudo multiplicado por zero. Aqui é a reatância indutiva vezes zero. Aqui é a reatância capacitiva vezes zero. E aqui é a resistência vezes zero, né? Que essa reatância também tem um papel parecido com o de resistência, mas só que não dissipa energia. Então, vamos somar esse daqui usando os fasores, né? Aqui são os fasores. Então, primeiro, a gente avança ômega L zero. Não, primeiro isso aqui. Aqui é o R0. Fazendo o ângulo ômega t menos φ. Aí depois esse daqui é ômega t menos φ mais π sobre 2, né? Então é esse ângulo daqui, ômega t menos φ mais π sobre 2. Então ele sobe 90 graus para cá. Então subiu aqui ômega L vezes o zero. Um módulo para cá de um ângulo, né? Esse daqui é ômega t menos φ, que é esse ângulo, menos π sobre 2. Então ele é o vetor que está aponta na direção contrária desse aqui. Então ele desce aqui, ó. Aqui é 1 sobre ômega c e 0. E o resultado final dessa soma, que deve dar igual a esse daqui, é esse aqui. Certo? Então isso daqui deve dar epsilon zero, o módulo, e esse ângulo daqui deve ser o ômega t, certo? Se tiver certo. Então vamos pegar esse triângulozinho aqui e desenhar ele aqui separado. Ele vem assim, sobe, e a hipotenusa dele aqui.
Então, quanto é esse ângulo aqui? Daqui para aqui é ômega t, aqui é ômega t menos φ. Então, esse ângulo aqui é φ. Aqui embaixo é R vezes 0, certo? Aqui, essa altura, é isso tudo, ômega L 0, menos 1 sobre ômega C 0. Então, vai ficar, vou botar em evidência, ômega L menos 1 sobre ômega C vezes 0. E esse daqui é o epsilon 0, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, vou dividir cada lado por I0. I0 igual ao epsilon 0 sobre Z, né? Que é a amplitude da corrente. Amplitude da corrente. Então, eu vou dividir cada lado aqui e fica assim. Que é 90 graus. Então, epsilon 0 dividido por epsilon 0 sobre Z, aqui fica Z. Aqui fica ômega L menos 1 sobre ômega C. Aqui fica R e o ângulo é φ. E aí, lembra alguma coisa? Isso daqui é o próprio triângulo de impedância, né? Aqui vem a definição do Z. O Z foi definido por esse triângulo. Então, tá certo. Então, quer dizer que essa conta aqui, né, realmente está correta. Então, eu queria apresentar para vocês esse processo de você somar. Quando você tem que somar cossenos de ângulos diferentes, você faz de conta que cada termo é um vetor, soma vetorialmente e projeta na horizontal. Se fosse senos, aí seria a projeção vertical, né? A soma de senos. Então é isso aqui. Aí você chega nesse resultado. Então aí mostra como é que funciona essa soma aqui. E agora eu vou fazer o diagrama de fasores do circuito, que é o que o pessoal de eletricidade usa mais. Página 17. Então esse diagrama daqui, o pessoal representa assim, você desenha aqui o diagrama de fasores. Fasores. Então tem a parte da corrente, o potencial na corrente, dissipado na resistência. O potencial da resistência, aqui faz o ângulo de ômega t menos φ. E aqui é o VR0. A amplitude, né? A amplitude da potencial no resistor. Aí tem o indutor, faz 90 graus para cá. Você bota tudo na origem, no diagrama, tá? A amplitude aqui vai ser o VL0, a amplitude do potencial no indutor. Certo? Fazendo 90 graus. E o do capacitor vai ficar aqui, ó. Para baixo, apontando para baixo, né? Então aqui é o VC0. Certo? Então você vê, esse ângulo aqui é fixo, 90 graus. Esse daqui também é 90 graus para baixo. Agora esse daqui não, esse daqui varia com o tempo. Então o que você tem é o seguinte. Você tem aqui, esse daqui estão sempre opostos, né? O potencial no indutor e no capacitor. E aqui o do resistor, o potencial na resistência. Fica assim. E isso está girando com o tempo aqui, ômega t menos φ. Então o tempo, à medida que o tempo passa, ele vai girando com a amplitude ômega, né? O φ, o ômega vai girando. O t vai passando, isso aqui vai girando. Então você vê que quando o potencial real é a projeção na horizontal, né? A gente viu aqui a projeção na horizontal. Então aqui, nesse caso aqui, é quando o potencial no resistor é máximo. Quando o potencial no resistor é máximo, o potencial no capacitor e no indutor é zero, certo? Aí vai rodando com o tempo, né? Aí vai diminuindo o potencial no indutor, no resistor, e aumentando no indutor, ficando mais negativo e no capacitor mais positivo, até que chega nessa situação. Aí nesse caso aqui, o potencial no resistor é zero, e o indutor é máximo negativo e no capacitor máximo positivo. Aí continua girando com a mesma frequência sem parar, né? Agora aqui o potencial no resistor ficou todo negativo, o indutor e capacitor fica zero, certo? Então vai assim. Então você tem uma maneira fácil de visualizar como vai variando o potencial. Aí isso aqui é um caso ideal, né?
Na verdade, no indutor você tem também a resistência do indutor, porque o indutor é um fio, né, enrolado, esse fio tem uma resistência. Se você for contar isso, então o potencial do indutor, na verdade, vai ter uma parte de resistência, então vai ficar um componente para cá, não vai ficar perpendicular exatamente, certo? Mas aí é detalhe para o pessoal técnico, o pessoal que trabalha com isso aí na área de eletricidade, eletrotécnica, etc, né? A parte de física, só para vocês terem uma noção disso, que é importante e muito legal. Então é isso, com isso eu termino então a parte de resistência, a parte de diagrama de fasores, e isso aqui é um ponto de virada importante, porque aqui a gente encerra a parte de física 3, que é circuito. Então, para mim, o normal de física 3 é ensinar até aqui, até ressonância e fasores, que aí encerra circuito. Aí agora a gente vai trabalhar daqui para frente com as equações de Maxwell, certo? Então encerra esse vídeo. Aqui, qualquer dúvida, escrevam para mim, vão colocando as dúvidas, sugestões também, se não deu para ver alguma coisa, vão me avisando, bota aí nos comentários, ou então manda e-mail para mim, certo? Então encerramos.